a partir do versículo de número 11. Lucas 15, verso 11 ao 32. Hoje a gente vai dar continuidade aos estudos de Lucas capítulo 15, que a gente começou 2 semanas atrás, falando sobre a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, e hoje nós vamos falar sobre a parábola do filho pródigo. Diz assim a palavra de Deus: E continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. E passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e o mandou para os seus campos para guardar porcos. Ali ele desejava comer das bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para o seu pai. E vinha ele ainda de longe, quando o pai o avistou, e compadecido dele, correndo, abraçou-o e o beijou. Então o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. E trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltara, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou são e salvo. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. E vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos alegrássemos e nos regozijássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Pode assentar em nome do Senhor Jesus. Ontem, na verdade, sexta-noite e ontem à noite eu comecei a fazer as anotações para a gente estudar hoje. Essa é uma aula que eu gravei ainda nos tempos da pandemia, né? Os irmãos talvez lembram quando eu vinha para cá e ficava dentro do gabinete ali gravando aula. E eu fui repassar isso tudo no papel. Eu escrevi 7 páginas e não terminei, ainda falta coisa. É muito conteúdo, são muitos pontos para analisar. Mas, sem sombra de dúvida, a gente tem que recapitular uma coisa que a gente falou 2 semanas atrás, na primeira aula que a gente teve sobre Lucas capítulo 15. Como eu falei com vocês, as 3 parábolas estão interligadas, ou seja, para que você entenda uma delas corretamente, você tem que analisar o todo, você tem que analisar as 3 parábolas. Existe uma progressão no valor da coisa perdida. Primeiro, o que se perdeu foi uma ovelha que tinha o seu valor. Só que logo depois o que se perdeu foi uma dracma, cujo valor era superior. E por final o que se perde é um filho,
cujo valor é infinitamente superior a uma dracma e a uma ovelha. A proporção da coisa perdida também aumenta. Na primeira parábola, se perdeu 1 de 100, o que dá 1%. Na segunda parábola, perdeu 1 de 10, o que dá 10%. E na terceira parábola, eu diria que se perderam 100%, 50 em um filho e 50 no outro, porque os dois estavam perdidos. Então, a proporção, ela também aumenta. E uma coisa que nós vimos mais especificamente na parábola da ovelha perdida era a lógica de Cristo sobre o arrependimento, contrastando com a lógica farisaica e rabínica sobre o arrependimento. O arrependimento para os fariseus consistia em 3 ações: confissão, compensação e compromisso. Ou seja, você tinha que confessar o seu erro, compensar o prejuízo que você causou e se comprometer a não mais repetir aquilo. Isso era o arrependimento. Só que se você parar para analisar a parábola da ovelha perdida, a ovelha confessou alguma coisa? Não. Compensou alguma coisa? Não. Se comprometeu com alguma coisa? Não. O que aconteceu lá? Ela foi achada. Na lógica de Cristo, o arrependimento é ser achado, ser encontrado. Porque Cristo termina a parábola da ovelha falando: por isso vos digo que haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende. E ele estava fazendo menção à ovelha. Então, aquilo que aconteceu na ovelha, ser achada, é o arrependimento. O que aconteceu com a dracma, ser achada, é o arrependimento. E nós vamos ver que esse filho pródigo, esse filho que se perdeu, ele estava pensando e trabalhando com essa lógica farisaica na mente dele. Quando nós chegarmos lá na parte onde ele decide voltar para casa, vocês vão ver essas duas lógicas conflitando. A lógica do filho e a lógica do pai. Mas antes de qualquer coisa, a gente precisa começar pelo começo. E eu quero começar essa aula dizendo para vocês que a parábola do filho pródigo não existe. Não existe enquanto por esse nome. Jesus nunca falou que a parábola do filho pródigo se chama parábola do filho pródigo. Ele só contou a parábola. Nós, os estudiosos e os teólogos, que deram esse título, parábola do filho pródigo. Mas, de fato, esse nome não é oficial. E por que é importante falar isso? Porque, às vezes, a gente vai focar demais no pródigo e vai esquecer de focar em outros personagens que são muito importantes. Talvez o nome mais adequado para essa parábola fosse a parábola do pai amoroso, ou a parábola dos 2 filhos, porque os 2 têm papéis relevantes. Mas quando a gente fala que é a parábola do filho pródigo, a gente foca muito no pródigo, esquece do outro filho, esquece do pai. Então, como título oficial, esse nome, a parábola do filho pródigo, não saiu da boca de Jesus, não foi ele que deu, é mais uma questão de organizar o texto e titular os capítulos, tá? De uma maneira organizacional. Mas, de fato, de verdade, esse nome não é oficial. Portanto, estejam abertos para analisar todos os personagens, o pai, o pródigo e o filho que permaneceu em casa. Eu quero analisar com vocês a primeira cena da parábola, que está nos versos 11 e 12, e que diz assim: certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Meus amados irmãos, eu quero analisar separadamente, nessa primeira cena, as atitudes de cada um dos personagens. E vocês vão ver que o filho mais novo errou, o filho mais velho errou, e o pai, propositalmente, errou também. E nós vamos entender o porquê disso. Primeiro de tudo, o filho mais novo pede a sua parte da herança, estando o pai ainda vivo. No livro que eu havia mencionado na primeira aula, que é o livro Parábolas de Lucas, do autor Kenneth Bailey, ele vasculhou literatura siríaca, libanesa, acho que egípcia, se não me falha a memória, a literatura do Oriente Médio. E ele nunca encontrou outra história como essa, de um filho
que pedisse a herança ao pai, estando o pai ainda vivo. Isso aqui é um relato único. Por que é que ele nunca encontrou nenhuma outra história onde isso acontecia? Porque naquela cultura isso era impensável, inconcebível. Um filho pedir a herança para o pai, estando o pai ainda vivo, isso não acontecia. Então isso nunca iria aparecer em livro, em história nenhuma. É algo totalmente inimaginável. E se isso, porventura acontecesse, o protocolo, a etiqueta, a tradição, a cultura mandavam que certas coisas acontecessem. A primeira coisa diz respeito ao pai e a segunda coisa diz respeito ao filho mais velho. Bom, se um filho chegasse para o pai e pedisse para o pai a parte da herança, enquanto o pai ainda estivesse vivo, o filho estaria completamente errado, fora de si, e ele merecia, pela tradição, ser publicamente repreendido pelo pai. Segundo o nosso autor, o pai daria na cara do filho um tapa com a parte de fora da mão, justamente para envergonhá-lo, para repreendê-lo, porque isso não é pedido que se faça. Por outro lado, o filho mais velho, no momento que isso acontecesse, teria que intervir, separar o pai e o filho maluco, mais novo, que fez esse pedido, separar os dois. O filho mais velho, ele tinha essa função de reconciliador, ele tinha essa função de tratar da paz e da harmonia dentro da família. Ele precisava separar o pai e o filho mais novo, chegar no mais novo, falar: meu amigo, você vai pedir perdão agora, você vai se desculpar. Não, você vai agora. Trazia ele à força e obrigava o mais novo a se desculpar com o pai, se humilhar diante do pai, e também ia até o pai e convenceria o pai a aceitar a desculpa do mais novo. O filho mais velho tinha esse papel de ser o grande conciliador dentro da família. E aí nós vemos os 3 erros. Primeiro erro, o filho mais novo que pediu a herança. Isso não se faz. Segundo erro, o filho mais velho que ficou o quê? Calado, não falou nada. E terceiro, o pai que deveria ter dado uma bufetada no filho mais novo, não fez. O pai graciosamente, amorosamente, concedeu o pedido do mais novo. Agora, tem uma coisa que chama a atenção aqui. Olha só na Bíblia de vocês o que está escrito no versículo de número 13, no finalzinho. Ou melhor, no versículo 12, no finalzinho. E ele, o pai, lhes repartiu os haveres. Quantos filhos ganharam herança, então? Os 2. O mais novo botou a insatisfação dele para fora. O mais velho ficou quieto, mas ele também ganhou a parte dele da herança. Ele poderia muito bem ter rejeitado. Não, pai, não quero não sei o que, o senhor está vivo ainda. Mas ele ficou quietinho. O filho mais velho, que deveria ser um reconciliador, se omitiu. O silêncio do filho mais velho fala alto demais. O silêncio do mais velho deixa bem claro que ele também tinha problemas de relacionamento com o pai. E nós sabemos disso porque nós já lemos até o final da história. Mas no começo da história, os 2 filhos estavam perdidos. Os 2 filhos tinham problemas de relacionamento com o pai. Só que um, mais novo, talvez mais inconsequente, mais para frente nas ideias assim, botou para fora. E o mais velho, talvez mais cascudo, mais carrancudo, ficou quieto e falou: vamos ver no que vai dar. Sobrou algo de bom para ele também, porque ele também recebeu a herança dele, e o silêncio dele deixa claro para nós que ele também tinha problemas. Então, nessa primeira cena, todos os personagens erram, mas talvez, obviamente, o erro do pai é um erro gracioso, amoroso, bondoso, justamente externando esse amor que ele tinha para com os filhos. O mais novo erra por pedir sua parte da herança e o mais velho erra por se calar. Apenas
por questão de detalhe, haviam apenas 2 situações onde os pais, eles liberavam a herança estando ainda vivos. Primeira situação, quando o pai queria evitar briga depois que morresse. Então, antes de morrer, ele falava: ô João, a tua parte é essa. Ô Pedro, a tua parte é essa. Ô Marcos, a tua parte é essa. Ele oralmente repartia a herança, mas ela não era concedida enquanto ele não morresse. E a segunda, isso era para evitar brigas, né? Depois que normalmente o pai morre, aí começa aquela briga dos irmãos, para quem vai ficar com o quê. Então, para evitar isso, o pai já dizia antes de morrer qual seria a parte de cada um. E a segunda situação era no caso de um novo casamento. Para o pai proteger os filhos do primeiro casamento, ele liberava parte da herança estando ainda vivo, para que os seus filhos do primeiro casamento não ficassem desprotegidos. Só que tanto em uma situação quanto em outra situação, a iniciativa era sempre de quem? Do pai, nunca do filho. Nunca um filho tomava a iniciativa de pedir a herança estando o pai ainda vivo. E assim nós terminamos a primeira cena. Ambos os filhos falham em seu relacionamento com o pai e entre si. Havia problema de relacionamento do filho com o pai e do filho com o filho. Os dois tinham problemas. Agora eu quero levar você para a segunda cena dessa parábola, que vai dos versículos 13 ao 17. Passados muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Essa vida do pródigo, numa terra distante, ela era caracterizada, na minha Bíblia, está escrito dissolutamente. Ali está escrito dissolutamente. Na Bíblia de mais alguém tem alguma outra palavra? Como é que está na Bíblia de vocês? Irresponsavelmente. Que mais? Desenfreadamente. São todos sinônimos. Extravagantemente, luxuosamente, dispendiosamente. Só que perceba, não há nada que fale sobre imoralidade. Nada que fale sobre imoralidade. Ele gastou os seus bens imoralmente, com prostitutas e meretrizes. Fala isso? Não fala. Só fala que ele viveu uma vida extravagante, dispendiosa. Aí você podia falar: Júlio, mas eu jurava que ele gastou o dinheiro dele com meretriz. Isso aí é uma invenção do mais velho. Quando o mais velho vai acusar ele acrescenta isso para manchar mais ainda a imagem do mais novo junto ao pai. E nós vamos ver isso mais na frente. Mas, de fato, de verdade, a Bíblia só diz que ele viveu uma vida dispendiosa e extravagante. Muito provavelmente, o que esse menino fez, e aí eu estou indo pela linha de pensamento do Kenneth Bailey, que é o autor que eu estou consultando para dar essas aulas, muito provavelmente, o que esse menino fez foi pegar parte da terra, do campo, que era a riqueza daquela época, a riqueza cultural ali, e ele vendeu parte desse campo, tá? Vendeu a terra, vendeu o campo, pegou o dinheiro e foi viver. Se nós partirmos dessa premissa, dessa ideia que ele vendeu parte da terra que pertencia à sua família, esse menino quebrou 3 vínculos que ele tinha. Ele quebrou o vínculo com o pai, ele quebrou o vínculo com o irmão, e ele quebrou um terceiro vínculo que é muito importante, que é o vínculo comunitário. Ele quebrou o vínculo com a aldeia onde ele morava, com os vizinhos que conheciam a família dele. No Oriente Médio, talvez até em alguns lugares aqui do Brasil, é muito comum você ver uma família morando na mesma terra por gerações e gerações. O cara está morando na terra hoje, que era a terra do avô dele, do tataravô dele, do bisavô dele. Lá no Oriente Médio, na Palestina, isso também é muito forte. Então, a família tinha uma ligação muito forte com a terra. Se esse menino realmente fez isso, pegou parte da terra, vendeu para alguém de fora, se desfez da terra da família e foi viver essa vida luxuosa, então ele quebrou 3 relacionamentos: com o pai,
com o irmão e com a comunidade. Isso vai fazer muita diferença lá na frente, na hora da gente analisar o retorno do pródigo, tá? Então tenham isso em mente. Os 3 relacionamentos que ele quebrou são justamente pai, irmão e comunidade. A Bíblia diz que depois que ele perdeu tudo, ele tentou até mendigar. O termo original utilizado no versículo 16 diz assim: assim ali desejava ele fartar-se das bolotas dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Esse finalzinho, ninguém lhe dava nada, comparado com outros relatos, né, que o nosso professor comparou, era uma atitude de alguém que realmente estava mendigando, pedindo. Ele falhou até em mendigar. Depois que ele perde tudo, que ele chega literalmente no fundo do poço, ele não conseguia nem ser pedinte, nem ser um mendigo, digamos assim. Até nisso ele falha. Ele almeja para se comer as bolotas dos porcos, que era uma espécie de alfarroba selvagem natural daquela época. O nosso professor ele até diz, né, que haviam 2 espécies dessas bolotas, dessas alfarrobas. Uma que era doce, nutritiva, quase que uma especiaria, e uma que era selvagem, seca e sem gosto. Provavelmente a bolota que era dada para os porcos era essa, selvagem, seca, ruim, amarga. Ele queria comer isso, não conseguia encher o estômago, tentou mendigar, não conseguia. E aí, versículo de número 17 da nossa Bíblia diz: então, caindo em si, disse. Os teólogos que o professor Kenneth consultou dizem que aqui houve um arrependimento inicial, onde ele começa esse caminho de volta e vai se consumar no encontro dele com o Pai. Prestem atenção, o pródigo ensaia um discurso, e nesse discurso que ele ensaia, algumas coisas são interessantes. Versículo 17, então caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm fartura de pão e eu aqui passando fome? Agora vem o discurso. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Eu quero que você preste atenção nessa palavra aí, trabalhadores. Naquela época, nos dias do 1º século na Palestina, haviam especificamente 3 tipos de trabalhadores. Havia o servo, aquele do termo grego doulos mesmo, servo, que era um empregado da fazenda ou da casa. Havia um outro tipo de servo que estava abaixo do doulos, que era mais como se fosse um escravo mesmo. É como se o patrão desse a ordem para o servo e o servo desse a ordem para o escravo cumprir as coisas. Então haviam 2 tipos de servos na propriedade. O servo, vou classificar assim, e o servo escravo, que estava um pouquinho mais abaixo. E a terceira classe de trabalhador era o trabalhador autônomo, era o jornaleiro, era o, sei lá, vamos colocar para os dias de hoje, né? Era o padeiro que passava, era o encanador, óbvio, né? Estou conjecturando. Era o, sei lá, o cara que, quando tinha uma necessidade, chamava, ele vinha, prestava o serviço e ia embora. Quando o pródigo diz: já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores, ele não está se referindo nem à primeira classe de trabalhadores, nem à segunda classe. Ele está se referindo à terceira classe de trabalhadores. Ele queria ser um autônomo, uma espécie de trabalhador assalariado. Por que isso? Porque dessa maneira ele não iria precisar, digamos assim, reatar, consertar os 3 vínculos que ele quebrou. Porque essas 2 primeiras classes de trabalhadores que eu citei eram propriedade da fazenda. Eles trabalhavam na fazenda, mas eles também viviam na fazenda, dormiam na fazenda e eram sustentados pela fazenda. Então, se ele quisesse ser um desses 2 tipos de trabalhadores, ele teria que conviver naquele lugar.
aí ele ia ter que olhar para a cara do pai todo dia, ele ia ter que olhar para a cara do irmão todo dia, e ele ia ter que olhar para a cara dos vizinhos todo dia. E aí ele estrategicamente decide: eu vou ser um autônomo, eu vou ser um trabalhador livre, porque assim eu não preciso me relacionar com o meu pai, eu não preciso comer da comida do meu irmão. Lembra que o pai repartiu a fazenda? Então tudo que sobrou lá é do mais velho. Eu não vou precisar comer da comida do meu irmão, e eu não vou precisar ser amigo dos vizinhos, que quando eu saí, me repudiaram, falaram mal de mim e me trataram mal. Eu vou na fazenda, presto os meus serviços e saio depois. Quando o pródigo escolhe aquele terceiro tipo de trabalhador para ser, ele está estrategicamente tentando não consertar nada do que ele havia feito. Por quê? Porque na cabeça do pródigo, preste atenção, na cabeça do pródigo, o grande problema que ele causou não foi os relacionamentos que ele rompeu, foi o dinheiro que ele perdeu. Na cabeça dele, o grande problema era o dinheiro. E aí por isso ele quer ser um trabalhador livre, um servo assalariado. Ele fala: bom, se eu for um trabalhador livre, um autônomo, eu não vou precisar morar na fazenda, eu não vou precisar comer da comida do meu irmão, eu não vou precisar olhar na cara dos vizinhos, e eu ainda vou conseguir juntar dinheiro para compensar o meu pai pelo dinheiro que eu perdi. Ouvir essa palavra? Compensar o meu pai pelo dinheiro que eu perdi. Na cabeça do pródigo, o problema era o dinheiro que ele perdeu. Então ele cria uma estratégia dizendo: bom, não vou precisar morar na fazenda do meu pai, não vou precisar comer da comida do meu irmão, não vou precisar ficar olhando todo dia na cara dos meus vizinhos. Então é isso que eu vou fazer. Vou me levantar, voltar para o meu pai e falar: pai, me dá um emprego, e eu sigo a minha vida e vou juntando o meu dinheiro, e quem sabe daqui a 10, 20, 30 anos eu consigo compensar o dano que eu causei. Peguei a terra da família, vendi, gastei tudo, torrei, como diz no filme, né? Gastei o malote, torrei tudo, e agora eu quero compensar isso aí. Só que presta atenção, no exato momento que aquele menino pisasse na aldeia, que ele pisasse naquela vila, ele seria fatalmente repudiado, xingado, ironizado, satirizado, quem sabe eu jogar até um tomate nele, não sei, mas ele ia sofrer algum tipo de hostilidade, isso é fato. Ele pegou a terra da família, vendeu, menosprezou essa riqueza cultural de estar plantado e viver naquele lugar. Ele literalmente pisou em cima da honra da família, da cultura da família, da tradição da família, para viver sua vida. No momento que os vizinhos vissem aquele menino entrando, eles iriam dizer: olha só aquele cara de pau entrando aqui, aquele irresponsável. E aí você pode usar aí alguns adjetivos piores do que esse na sua cabeça, porque certamente ele iria sofrer algum tipo de hostilidade. Ele fala: bom, disso daí eu não tenho como fugir, mas ainda assim eu vou. E agora você perceba que o discurso que ele ensaia é todo montado na lógica farisaica de arrependimento. Primeiro ele fala: pai, pequei contra o céu e contra ti. O que ele está fazendo? Confessando. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Por quê? Porque eu quero compensar o prejuízo que eu causei. Só que o filho pródigo não era o único que sabia que no momento em que ele pisasse na aldeia, ele seria hostilizado.
existia uma outra pessoa que sabia disso. E que pessoa é essa? O pai. O pai sabia que se um dia aquele filho voltasse, no momento que ele pisasse na aldeia, ele não ia escapar, não ia ter perdão para ele. Ele seria hostilizado. Eu quero que você vá comigo na quarta cena da parábola, que inicia no versículo de número 20. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou. Compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Meus amados irmãos, felizmente, todos os planos do pródigo foram destruídos pela graça avassaladora do pai. Porque a Bíblia diz que quando o pai vê aquele menino de longe, o pai corre ao encontro dele. Um rabino chamado Ben Sirach, do século II a.C., que escreveu um dos livros apócrifos chamado Eclesiástico, diz assim: o andar de um homem dá a conhecer o que ele é. Um teólogo chamado Weatherhead diz: aos olhos de um oriental é indigno um homem de idade correr. Aristóteles disse: grandes homens nunca correm em público. Você conseguiria imaginar nosso pastor Roberto correndo por algum motivo aqui? Não dá, vou usar ele como exemplo, né? Ele anda, ele caminha. Correr para um homem de idade, ainda mais na lógica oriental, é indigno. Mas a Bíblia diz que o pai, avistando-o de longe, correu para o encontrar. O pai correu e fez com que a reconciliação se tornasse pública e bem na entrada da aldeia. Aquele menino que voltou para casa esperando receber xingamento, hostilidade, violência, ele recebe uma graça e um amor inexplicáveis. Toda a tensão e todo o medo dele são destruídos por uma demonstração incrível de amor, de graça, de bondade e de misericórdia. O pai se expõe ao ridículo para poupar o filho da violência e da hostilidade. O pai faz o que não deveria fazer para que o filho não sofresse a hostilidade que merecia sofrer. O pai leva sobre si essa vergonha para poupar o seu filho. Agora perceba, eu quero que você pegue a sua Bíblia e eu quero que você compare o verso de número 21 e o verso de número 18 e 19. No 18 diz assim: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Agora vai no 21. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Agora volta no 19. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Agora vai no 21 de novo. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Agora volta no 19. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Agora vai no 21. O pai não deu ao filho nem a chance de terminar o discurso dele. Antes de poder falar a última frase, o pródigo é interrompido por essa demonstração de amor do pai. Os teólogos concordam que naquele momento houve o verdadeiro arrependimento, onde ele finalmente entendeu que tudo que ele precisava era ser achado pelo pai. Assim como a ovelha foi achada, a dracma foi achada, o pródigo também precisava ser achado. E é aqui
onde essas duas lógicas de arrependimento entram em conflito. Na cabeça do pródigo, confissão, compensação, comprometimento. Na cabeça do pai, eu só quero te achar. Arrependimento é ser achado por mim, é permitir que eu te ache e te conduza de volta para casa. Eles não estão em casa ainda, eles estão na entrada da aldeia, e o pai faz questão de ir lá, para tornar tudo isso muito público. E aí, em seguida, nós temos o entendimento. O problema não era o dinheiro que o filho perdeu, o problema tinha a ver com o relacionamento que ele quebrou. E aí vocês prestem atenção. Se o problema tivesse a ver com o dinheiro, o pródigo podia resolver, claro. Mas quando o problema é um relacionamento quebrado, o primeiro passo tem que vir, digamos assim, a reconciliação só é possível se o ofendido quiser. O ofensor fica rendido à vontade do ofendido. Se o meu problema com você é que eu te ofendi, a gente só vai se reconciliar se você quiser se reconciliar comigo. Por mais que eu tente, por mais que eu busque, em última instância, é o ofendido que precisa estar a fim da reconciliação. E nesse sentido, não havia nada que o pródigo pudesse fazer. Se o problema fosse dinheiro, ele podia trabalhar, correr atrás, etc. e tal. Mas o problema aqui era o relacionamento que foi quebrado. E foi isso que o pai graciosamente demonstrou a ele que queria reatar. E aí logo depois do 21, no verso 22, as ordens que o pai dá também têm significado muito importante. Verso 22, o pai, porém, disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Deixa eu perguntar um negócio para vocês. De quem vocês acham que era a melhor roupa que existia naquela casa? Do pai. Do pai. O que o pai está dizendo? Traz a minha roupa e bota nele. Porque quando olharem para ele, vão ver a mim. O pai estava tão interessado em reconciliar esse menino com a comunidade. Lembra da parábola da ovelha? Quando o pastor volta, ele chama quem? Os vizinhos. Alegrai-vos comigo, porque achei a ovelha perdida. Quando a mulher acha a dracma, o que ela faz? Ela chama as vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma perdida. E o que o pai está fazendo agora? A mesma coisa. Ele está convocando os vizinhos para se alegrarem com ele. Primeiro passo: coloca nele a minha roupa, porque aí ele não vai ser hostilizado, ele não vai ser xingado, ele não vai ser violentado. Por quê? Porque quando olharem para ele, vão ver a mim. Então a primeira coisa que o pai faz é vesti-lo com as suas roupas. Existe uma aplicação linda aqui da justiça de Cristo. Essa roupa que o pai bota no filho é mais ou menos como a justiça de Cristo é imputada a nós. Quando olham para nós, nos veem vestidos da justiça de Cristo. Por mais que as roupas daquele menino devessem estar sujas, rasgadas, fedorentas, trapos, o pai dá a ordem: coloquem nele a minha roupa. Logo depois ele fala: coloquem um anel no dedo. O anel tinha um sentido de credibilidade e autoridade. Duas coisas que ele perdeu quando foi embora. Credibilidade agora, zero. Autoridade agora, zero. E a terceira ordem: coloquem sapato nos seus pés. Servo não usava sapato. Escravo não usava sapato. O que o pai está dizendo é: você não vai voltar para casa como servo e nem como escravo. Você vai voltar para casa como meu filho. E é isso. O jeito como o pai tratasse o filho era o jeito como os servos tratariam o filho. Se o pai desprezasse aquele menino, ele não ia ter moral nenhuma com o servo, com ninguém. Os servos iam falar: nem teu pai te respeita, eu vou te respeitar. O modo como o pai tratasse o menino era o modo como os filhos tratariam o menino. Então, quando o pai honra aquele menino publicamente e dá ordem aos servos para colocar sapato nele, ele está restituindo publicamente aquele menino à condição de filho. Restituindo
na cabeça dos outros, né? Porque na cabeça do pai ele nunca deixou de ser filho. É mais para que os outros percebam isso. E ele dá uma quarta ordem: tragam aqui um bezerro cevado, vamos matar e vamos comer. Quem aqui, quando vai comer dia de domingo, tem família grande reunida? Quem aqui enche a mesa de domingo para poder comer? Talvez você fale assim: não, Gil, lá em casa somos 6, lá em casa somos 8, lá em casa somos 10. Se forem 10 pessoas na tua casa, você fizer um bom frango, sei lá, uma galinha ou 2, você passa ali e compra 2 galetos, a família come. Meu amigo, o pai não manda matar um frango, nem 2 frangos, nem 10 frangos. Ele manda matar um bezerro. Vocês acham que essa janta aqui era só para a família? Se matar um bezerro, todo mundo aqui come. Se a gente matar um bezerro, todo mundo que está nessa igreja aqui come. Pode falar, meu irmão. A mensagem aqui era pública. A festa é para todo mundo. Além disso, culturalmente falando, era uma ofensa, era um insulto você matar um bezerro e não chamar os amigos, não chamar os vizinhos. Era automático. E pastor Roberto matou um bezerro. Opa, hoje tem festa na comunidade. Hoje eu não preciso cozinhar. Hoje eu não preciso fazer janta. Pastor Roberto matou um bezerro. Era automático, as pessoas entendiam. Fulano matou um bezerro. Ah, então tem festa hoje à noite. Tem festa na aldeia, festa na comunidade. O pai está trazendo a público a reconciliação. Perceba, o senso de alegria presente na parábola da ovelha e na parábola da dracma se repete também na parábola do filho pródigo. E assim nós terminamos a 4ª cena. Agora eu quero entrar junto contigo na 5ª cena da parábola, que começa no versículo de número 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu as músicas e as danças. 26. Chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo. O fato do filho mais velho estranhar a festa era porque o filho mais velho tinha esse papel de anfitrião em todas as festas dadas pela família dele. Era o filho mais velho que passava nas mesas, falava com os convidados, perguntava se estava todo mundo bem servido, se o vinho estava bom, se queria alguma coisa. O filho mais velho tinha essa função de anfitrião, que ele propositalmente se ausentou no começo da parábola, lembra? Que ele tinha que ser esse camarada que fazia o meio de campo. No começo ele ficou quietinho, mas agora ele faz questão da posição dele. Está tendo festa e ninguém me avisou? O que é isso aí? Não estou entendendo nada. E aí no versículo de número 27, e ele informou: veio teu irmão, teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Eu vou repetir. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Sua Bíblia está aberta, não está? Volta no versículo de número 1, Lucas 15, 1. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Versículo 2. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Eu falei com vocês, na primeira aula, que Jesus estava numa casa, recebendo publicanos e pecadores. Os fariseus e os escribas censuravam Jesus por essa atitude. E essas duas atitudes, comer com pecadores e recebê-los. Pergunto eu para vocês, se o problema era receber pecadores, vocês acham que os fariseus entraram naquela casa que Jesus estava? Claro que não. Provavelmente censuraram Jesus ou da porta ou da janela. E o que era comum, quando os banquetes aconteciam, as portas e as janelas ficavam abertas. Inclusive, esse é um dos motivos pelo qual a pecadora que ungiu os pés de Jesus teve acesso a ele, porque a porta ficava aberta. Então, ela entrou na casa e foi lá e ungiu o pé de Jesus. Naquele episódio, Jesus estava participando de um banquete com um fariseu chamado Simão.
Então aqui em Lucas capítulo 15, muito provavelmente, aqueles fariseus se debruçaram na janela, ou quem sabe se escoraram na porta aí, recebendo o pecador e comendo com eles. Só que a Bíblia também diz que Jesus está conversando com eles. Será que Jesus está gritando, havia um homem com uma ovelha... Claro que não. O que Jesus faz é se levantar, vai até a porta e começa a conversar com eles. Agora volta para o versículo de número 28. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. A geografia da parábola, finalmente, imita a geografia da vida real. É um espelho do que estava acontecendo naquele momento, literalmente. 29. Mas ele respondendo seu pai, há tantos anos que eu te sirvo. Há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Duas coisas aqui. Por isso que eu falei no começo que os 2 filhos estavam perdidos. O pai, ele não tinha um filho, nem no que foi e nem no que ficou. Porque o que ficou não era um filho, era um servo. Ele se via como um trabalhador. E ele se exclui da família quando ele fala, este teu filho. Ele não fala assim, meu irmão. Ele fala, este teu filho. Ele se exclui da família e ele deixa bem claro que ele trabalhava com uma lógica servil junto ao pai. Ele tinha interesse junto ao pai. Para ele, o que valia não era o relacionamento. O que valia era obedecer para receber. Era assim que ele se relacionava com o pai. E veja o quão errado estava o senso daquele menino. Na lógica dele, o fato de o irmão dele ter retornado em vida não é motivo para se alegrar. Mas ele, junto com os amiguinhos dele, era motivo para se alegrar. Era motivo para matar um bezerro. Era motivo para dar uma festa. Mas a recuperação do irmão perdido não era um motivo tão justo assim, não era um motivo tão grande assim. E aí no versículo de número 30 ele diz, vindo porém este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, com prostitutas, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Quem disse que aquele menino havia gastado dinheiro com meretriz? Se a Bíblia só diz que ele viveu uma vida extravagante. Sabiam que essa lógica, ela se repete em outro lugar da Bíblia? Lembram da parábola do fariseu e do publicano? Quando o fariseu está fazendo a oração dele, ele fala, Pai, graças eu te dou, que não fizeste como esses homens, roubadores, adúlteros, etc. e tal. Bom, os publicanos realmente tinham fama de serem roubadores, mas não tinha nada a ver com imoralidade. Publicano não tinha fama de ser adúltero. Só que o fariseu pensou assim, ele já é roubador mesmo? Deixa eu botar mais um pecado na conta dele, um a mais, um a menos, tanto fez. E ele faz essa oração colocando na conta do publicano um pecado que não tem nem base. É a mesma coisa que o filho faz aqui. Esse teu filho gastou dinheiro com meretriz. Pergunta, como que ele sabe disso? Ele estava lá? Alguém contou para ele? Não. Ele simplesmente acrescentou um ponto para tentar manchar ainda mais a imagem do pródigo junto ao pai. Desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então ele respondeu ao pai, meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Pode falar. Oi? Um bezerro cevado? É um bezerro. Alguém sabe se o cevado tem um significado especial? Pode dizer, meu irmão.
ser observado porque ele era separado, alimentado melhor, era para ele. Para corte, para abate. Para corte. Perfeito. Normalmente, isso era o bezerro, o melhor bezerro também para o sacrifício. Do templo. Perfeito. Se o bezerro pensasse, quer dizer, esse camarada foi para o mundo, estragou o dinheiro dele. Ainda vai sobrar para o bezerro, né? Ainda bem que o bezerro não fala, né? Amém, ótimo, irmão, perfeito. E aqui, pessoal, caminhando para o fim, obviamente, terminamos o texto, a gente vê claramente que o pai, ele não tinha um filho em nenhum dos dois meninos, porque o pai tem que falar, ele tem que falar para o mais velho o óbvio. Ele fala o óbvio. Olha o que ele fala: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Esses dois meninos, eles também espelham e eles também refletem, de certa forma, as geografias das duas primeiras parábolas. A primeira parábola da ovelha perdida, alguém que se perdeu fora de casa. A segunda parábola, a parábola da dracma perdida, alguém que se perdeu dentro de casa. No final das contas, os dois meninos estavam perdidos. Um se perdeu fora, o outro se perdeu dentro. Só que o que se perdeu fora alcançou o arrependimento, chegou ao arrependimento. E o que se perdeu dentro, ainda não. O professor Kenneth Bailey, ele coloca, inclusive no livro dele, um quadrinho, né, onde ele diz assim, é um pensamento dele, eu particularmente concordo, acho bem proveitoso. Ele diz assim, estudando as parábolas, né, como um todo, na ótica de Cristo, só existem dois tipos de pessoas: os pecadores que obedecem à lei e os pecadores que quebram a lei. Pecadores que obedecem à lei e pecadores que quebram a lei. Mas no final das contas, tanto aqueles que obedecem quanto os que quebram são pecadores. Todos são classificados como pecadores. Existem aqueles que guardam e que obedecem e aqueles que quebram publicamente. Esses dois meninos caracterizam esse. Um era um pecador que se esforçava para guardar a lei e outro era um pecador que não fazia nenhum esforço para guardar a lei. Agora, tem uma coisa que falta nessa parábola. E o que é? É o desfecho. Porque a parábola termina com um ponto de interrogação. Que ponto de interrogação é esse? O filho mais velho entrou ou não entrou? E isso também nos deixa com um ponto de interrogação para o que aconteceu com Cristo na vida real. Os fariseus e publicanos entraram na casa onde ele estava ou não entraram? Aí, se você pega a sua Bíblia, em Lucas capítulo de número 15, para tentar achar essa resposta, o que acontece? Começa Lucas capítulo 16. A gente não tem uma resposta. O professor Kenneth Bailey, ele até coloca lá, né, um finalzinho, que seria o desfecho ideal. Qual seria o desfecho ideal? Abre aspas. O filho mais velho é convencido pelo pai, entra, participa da festa e todos se alegram pela restituição, pela ressurreição, de certa forma, do pródigo. E aí vamos lá, e a família foi feliz para sempre, ponto. E viveram felizes para sempre. Mas a gente não tem como afirmar isso. A parábola termina sem um desfecho. Por quê? Porque ela está justamente imitando a vida real. Aqueles fariseus e publicanos que estavam censurando Cristo, entraram ou não entraram? Nós não temos como saber. Eu termino dizendo que existem, na verdade, quatro temas que meio que se repetem nas três parábolas: pecado, arrependimento, graça e alegria. Inclusive, o evangelho de Lucas é o evangelho da alegria, ele fala muito sobre a alegria. Só que nessa quinta parábola existe um tema que não existe nem na parábola da ovelha e nem na parábola da dracma, que é o tema da filiação.
Até porque ovelha não dá para ser filho e dracma não dá para ser filho. Mas o filho, obviamente, é filho. Então aqui a gente tem também, além dos temas do pecado, arrependimento, graça, alegria, nós temos o tema da filiação. A filiação que nós recebemos de Deus. Me faz lembrar daquilo que João fala no prólogo do seu evangelho, né, que diz que Jesus veio para aqueles que são seus, mas eles não receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder e o direito de serem chamados e feitos filhos de Deus. O que Cristo estava querendo mostrar para os fariseus e publicanos, para os fariseus e escribas, é que naqueles publicanos e pecadores, Deus estava vendo filhos perdidos, que valiam mais do que ovelhas e valiam mais do que moedas. Eram filhos que ele estava trazendo de volta para o convívio do Pai. A aplicação mais direta dessa parábola para nós que estamos na casa, se é que você me entende, é justamente o posicionamento do mais velho. Temos nos relacionado com Deus com essa lógica servil na nossa mente, de obedecer para receber, de fazer para Deus porque Ele vai ter que fazer para mim, e de não me alegrar quando um pecador se arrepende. Será que estamos perdidos dentro da nossa casa? Será que estamos perdidos morando debaixo do mesmo teto que o Pai? Será que quando Deus salva o traficante, o matador, o corrupto, a gente se alegra ou se revolta? Será que quando Deus salva aquele ser humano mais desprezível, a gente se alegra ou a gente acha que está errado, esse tipo de gente não dá para salvar, isso aí não tem jeito? Será que nós estamos colocando nosso senso de justiça tão alto assim, como se a gente merecesse a salvação e quem está lá fora não? Precisamos refletir sobre isso, porque nós, enquanto igreja, ainda somos muito incrédulos quando o assunto é a graça de Jesus Cristo. Na nossa cabeça, tem gente que nem a graça dá jeito, mas biblicamente falando, isso não existe. Desde o mais santinho dos homens até o pior dos pecadores, a graça de Jesus continua sendo suficiente e poderosa para converter o homem. Nós precisamos aprender a nos alegrarmos quando um pecador se arrepende, porque Deus continua salvando por aí, né, irmãos? Amém?